Agora nós vamos ver a segunda vinda de Jesus Cristo e a grande tribulação. A segunda vinda de Jesus Cristo, ele relata nos livros de Mateus, no capítulo 24, no versículo 25, e Marcos 13, capítulo 13, né, e Lucas, capítulo 21. Nós vamos nos ater mais ao livro de Lucas, capítulo 21, e do versículo 5 em diante, né? Aqui nós vamos ver que Jesus vai falar sobre o templo, que é muito importante. Nós sabemos que porque a destruição do templo vai ocorrer num determinado tempo, e antes disso haveriam determinados sinais que iriam ocorrer. E isso Jesus nos relata. Aqui nós vamos ver um relato de Jesus sobre a destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui nós vemos o templo da época de Jesus. O templo ficava lá em Jerusalém e Jesus estava ali, do lado ali, né, que tem esse prédio mais alto ali. Ele estava ali e os discípulos dele estavam admirando as pedras, né? E chamando a atenção de Jesus sobre essas pedras. E Jesus disse que não ficaria aí pedra sobre pedra. E chegaria um dia em que não ficaria pedra sobre esse templo. Isso impactou muito os discípulos, porque não esperavam a destruição desse templo. Eles estavam aguardando, inclusive, que Jesus já começasse a reinar sobre Jerusalém e iria julgar as 12 tribos de Israel. E eles estariam fazendo parte desse governo de Jesus. E agora Jesus vem com esse discurso sobre que esse templo seria destruído. E aí eles começaram a fazer perguntas sobre esse templo a Jesus. Vamos ver. Então os discípulos começaram a perguntar a ele, né? Logo em seguida, ó. Vamos ver abaixo aqui. Eles vão perguntar para Jesus sobre o templo, né? E perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então nós podemos ver que tem duas partes. Eles queriam saber quando viria a destruição do templo. E outro, que sinais haveriam antes da destruição do templo, que iriam indicar esses sinais que então estaria às portas da destruição do templo. Eles queriam saber exatamente quando. Então, Jesus responde alguns versículos depois, quando viria a destruição do templo. Aí diz aqui, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, Jesus estava nos dizendo, e estava falando para aquelas pessoas, para os seus discípulos, que o templo seria destruído naquela geração que eles estavam vivendo. Ele diz, ó, em verdade, não, isso aqui é um pronome demonstrativo que indica e que identifica o tempo presente. Em grego é aite. Então, é um pronome demonstrativo que indica claramente que seria, portanto, aquela geração que Jesus estava vivendo. Se fosse numa geração mais distante, numa outra geração, né? Ele teria dito aquela geração, não passará. Mas ele estava se referindo à geração que eles estão vivendo. Portanto, isso aqui é um pronome demonstrativo que indica claramente que é o tempo presente. Naquela geração que Jesus estava vivendo, é que iria ser destruído o templo. Portanto, Jesus já identificou esse período. Aqui nós temos um gráfico do tempo da geração de Jesus, ó. Ele, mais ou menos, quando falou essa profecia da destruição do templo, foi mais ou menos no ano 30, 31, 32, 33, nesse período ali. E ele disse aqui que seria naquela geração, que ela não iria passar. Portanto, seria num período de uma geração. Quanto tempo tem uma geração?
São essas pessoas que estão vivendo aqui, iriam viver muitos até o ano 40, outros até o ano 50, outros até o ano 60, outros 70, outros 80, outros 90, outros 100. E assim um pouquinho mais, e toda essa geração de Jesus iria perecer. Mas ele disse que não iria passar essa geração sem que tudo isso ocorresse. O que tudo isso? Ele tinha já dito que o templo seria destruído e que também haveriam sinais que antecederiam a destruição do templo. Todos esses sinais também se cumpririam nesta geração. Então, depois viria a destruição do templo. Mas em que ano foi isso? Então, nós vamos ter que identificar isso. E hoje a história nos confirma que realmente o templo foi destruído naquela geração de Jesus. E é reconhecidíssimo isso hoje, e sabemos que foi no ano 70 que foi destruído o templo de Jerusalém. Portanto, cumpriu-se a profecia de Jesus, que foi dentro daquela geração que ele anunciou. Exatamente esse período aqui. Poderia ser qualquer um desses anos. E nós sabemos pela história que foi exatamente no ano 70 que Jerusalém foi destruída e o seu templo totalmente destruído, não ficando pedra sobre pedra. Então, Jesus, quando ele estava falando ali com seus discípulos, ele estava se referindo à destruição do templo, que ocorreria dentro daquela geração. E nós, calculando aqui, nós vimos, e que pela história nós sabemos que foi no ano 70, que foi, então, justamente dentro da geração. Praticamente quase 40 anos, né? Ou em torno de 40 anos, se cumpriu a profecia de Jesus no ano 70, onde foi destruída a Jerusalém e o templo de Jerusalém. E também Jesus nos diz que antes da destruição de Jerusalém aconteceriam vários sinais. E muitos acontecimentos aconteceriam nesse período. E também, logo em seguida da destruição do templo, também aconteceriam outros sinais. E nós vamos ver isso aí agora. Então, antes da destruição de Jerusalém, Jesus falou que haveriam sinais, então, que iriam levar a essa destruição de Jerusalém. E umas desses sinais, então, são esse aqui, ó. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções. Falar de guerra, então, já é a guerra que iria levar à destruição de Jerusalém e do seu templo, ó. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, se primeiro viriam ouvir essas guerras, esses relatos de guerra, mas ainda a guerra não tinha se efetivado. Aí, então, ele disse assim, então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Então, isso aqui é a nação de Israel contra a nação de Roma. E o reino de Israel contra o reino de Roma. Então, guerra, primeiro seria declarada a guerra. Então, seria um sinal que levaria à destruição do templo. Então, haveriam também sinais, né, como terremotos, epidemias. A epidemia causada pela guerra, né, que aconteceria, haveriam fomes também em vários lugares, e coisas espantosas também, grandes sinais no céu. E antes de haver essa guerra, né, haverá uma grande perseguição. Lançarão mão de vós e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, nós sabemos que o que levou à destruição de Jerusalém, conforme Jesus falou, haveria uma guerra, né? Nação contra nação, o reino de Israel entraria em guerra. Então, sim, saberia que chegaria a hora da destruição do templo. Isso iria acontecer sinais antes do ano 70, né? Que iriam levar à destruição. Essa guerra foi declarada por Nero no ano 66, segundo a história, né? E aqui tem mais uma orientação de sinais de Jesus. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então,
Esses exércitos de Jerusalém, onde o general Tito, sob o comando, né, quem comandava era o imperador Vespasiano, que era o pai dele, e eles deram a ordem para a destruição de Jerusalém. Então, o que deviam fazer? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Tinha que se fugir, então, porque Jerusalém seria destruída, o templo seria incendiado, e pelos romanos, né? Tem que fugir para os montes, para as regiões montanhosas, né? Isso que se montar dentro da cidade de Jerusalém, né? Retirem-se e os que estiverem no campo não entrem nela. Então, todos esses sinais são antes da destruição do templo, em que também aqui identifica que ela vai ser destruída, a cidade de Jerusalém. Então, vai ser totalmente destruída e incendiada pelos romanos. No ano 70, em 14 de Nisan do ano 70, Tito, com todo o seu exército, cercou Jerusalém e começou o sítio. Começaram a jogar pedras, a demolir os muros e foi uma grande devastação. Lá dentro passavam fome as pessoas, porque já havia uma revolta antes lá dentro em que eles queimaram os alimentos que tinham, por causa das brigas que tinham internas lá em Jerusalém. E aqui nós vemos os soldados romanos atacando Jerusalém, isso foi no ano 70, em 14 de Nisan. Esse sítio foi de 5 meses. Então, destruiu completamente Jerusalém e foi incendiar o templo também nessa ocasião. Foi uma destruição terrível que aconteceu. E morreram mais de 1.100.000 só aqui dentro de Jerusalém. Mas também toda a terra de Israel foi destruída. Toda a cidade, ali as regiões da Galileia, todas as cidades ali nas regiões, todas foram destruídas. O povo morto, milhares sendo mortos, e os que escapavam eram aprisionados e levados como prisioneiros para Roma. Então, Jesus disse, quando houvesse esse sítio, então, né, que os romanos fizeram, eles teriam os cristãos, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E se encontrar dentro da cidade, Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela, porque se entrarem nela, eles vão morrer também. Então, Jesus continua nos mostrando os sinais que iam anteceder a destruição total do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, Jesus continua dizendo os sinais, porque esses são dias, né, de vinganças, para se cumprir tudo o que está escrito. Ora, tudo o que está escrito? Sim. Então, houveram muitas profecias, profecia de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e do próprio Jesus mesmo, né? Que falou tudo com referência a que iria acontecer com Jerusalém e o seu templo. No livro de Daniel está bem claro que viria um príncipe e iria destruir a cidade de Jerusalém e o seu templo. E isso aconteceu, então, nós sabemos, agora no ano 70, exatamente dentro da geração que Jesus previu. Portanto, esses acontecimentos agora são sinais de que haveria uma vingança da parte de Deus, porque o povo de Israel se rebelou contra o Criador. Então, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Então, na terra de Israel, e a grande aflição, né? E grande tribulação. Então, no livro de Mateus, mostra a grande tribulação aconteceria antes da destruição completa do templo. E isso já aconteceu, portanto, há quase 2.000 anos. E ira contra esse povo. Então, é só contra o povo de Israel, hein? Não é contra os outros povos. Então, não é uma coisa, o tempo do fim, a vinda dele, não é com respeito
a todos os povos da terra, mas sim com respeito a Jerusalém, e para buscar o seu povo para o arrebatamento. Então, com os infiéis judeus, né, os que se rebelaram contra Jesus e ficaram lá dentro da Jerusalém, eles cairão ao fio da espada, eles serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles. E do livro de Mateus vai dar mais uns pontos aqui importantes sobre esses sinais antes da destruição do templo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai porque a vossa fuga não se dê no inverno, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, essa grande tribulação foi quando os exércitos romanos, então, cercaram Jerusalém e passaram grande necessidade, grande tormento, durante 5 meses. Foi uma grande tribulação. E como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Portanto, essa tribulação nunca mais haverá. E essa tribulação que fala aqui se cumpriu no ano 70, dentro daquela geração que Jesus disse que todas as coisas aconteceriam dentro daquela geração. Todos os sinais e a destruição do templo e também a destruição da cidade de Jerusalém. E no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, logo um pouquinho depois, Jesus mostra mais sinais que vão anteceder, né, a destruição do templo, né? Mas aqui ele fala um outro sinal que também nesse período viria o Filho do Homem, justamente nesse período aí, logo em seguida a tribulação daquele dia. Portanto, e depois da tribulação, quer dizer, depois que Jerusalém for totalmente destruído o templo, mas naqueles dias, o sol vai escurecer. Por que o sol escurecer? A lua não dará sua claridade. Por quê? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso significa que nesse momento toda Jerusalém e o templo foi destruído, porque aquele sol que era a presença de Deus lá no templo foi totalmente destruído. E Deus se retirou desse lugar e a glória de Deus saiu do templo e da Jerusalém. Agora não é mais parte do povo de Deus. Agora Deus vai considerar a Nova Jerusalém, que nesse momento ela foi formada, a Nova Jerusalém, no ano 70. Então, é isso que se cumprir aqui, a destruição e a troca, né? Que Deus então instala espiritualmente nos céus a Nova Jerusalém, onde todos aqueles, e ela vem e desce sobre a terra no ano 70, para que todo aquele que é justo, todo aquele que é santo, uma nova criatura que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai entrar nessa Nova Jerusalém como uma pessoa santa e perdoada dos seus pecados, porque se arrependeu, porque aceitou Jesus e andou em obediência. Então, para esses justos não há mais pecado. Eles são perdoados e eles podem entrar nessa Nova Jerusalém desde o ano 70. Essa Nova Jerusalém está com as portas abertas para os justos, mas para os ímpios ela não está aberta e eles não vão poder entrar nessa Nova Jerusalém que já foi construída e aprontada, como diz ali o livro de Daniel. Vamos ver o que diz lá. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, fala sobre a estátua que Nabucodonosor sonhou. E aqui mostra a região dos pés da estátua, que tem 10 dedos, que são os 10 Césares, e foi da época de Jesus. E conforme está explicado nos vídeos sobre a estátua. Então, mas nos dias, o Daniel diz assim, interpretando, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, Esse reino é a Nova Jerusalém que foi instalada no ano 70, que não será jamais destruído. Esse reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então essa é a pedra, que é o reino de Deus. É um reino que Deus estabelecerá no ano 70.
e esse vai durar para sempre. E todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, e se humilhar e for obediente a Deus, ele vai entrar nessa nova Jerusalém e vai ter a vida eterna. E então, como nós vimos, então que para a Jerusalém terrestre acabou-se o tempo dela, para sempre. Não é mais o povo de Deus. O povo de Deus está na Nova Jerusalém, no terceiro templo. E o templo não há mais, a não ser lá o templo, quem é o próprio Jesus Cristo. Mas continuando aos sinais que viriam nessa época da destruição do templo. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Essa é a segunda vinda de Jesus Cristo, que se caracteriza justamente a isso, a vinda do Filho do Homem, que é justamente o reino de Deus, né? Que se caracteriza ele vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória e com a presença dos anjos de Deus também, né? Porque ele diz aqui, ó, ele vem com os anjos, ó. E ele enviará os seus anjos, ó, com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então, vão ser reunidos os escolhidos, ó, que vão ser levados para a Nova Jerusalém, para viver com Jesus para toda a eternidade. Esses são os novos céus e a nova terra. Então, tudo isso foi apresentado e aconteceu lá no ano 70, ou seja, há quase 2000 anos já. Então, a segunda vinda de Jesus já veio, já faz muito tempo, né? Aqui, então, o texto de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, vai falar algo mais sobre essa segunda vinda, ó. Jesus ele explica mais detalhadamente, mais detalhes, aliás, aqui ele dizendo assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Preste bem atenção. Então, essa aqui é a vinda do Filho do Homem, ó, na glória, essa segunda vinda de Jesus, ó, com os seus anjos, ele há de vir com todos os anjos aqui, ó, entendeu? Para retribuir a cada um, quer dizer, haverá aquele grande julgamento, a ira contra esse povo, vai haver a justiça, vão ser julgadas as 12 tribos de Israel e todos os ímpios vão ser julgados diante dele e os justos serão levados para o reino celestial. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Veja, o reino de Deus, com seus anjos, na glória do Pai, o Filho do Homem. E haveriam pessoas ali que de maneira nenhuma iriam morrer. Portanto, aquelas pessoas daquela geração, conforme ele disse, que não iria passar aquela geração sem que todas essas coisas se cumprissem, tudo. E eles iriam ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Quando? Naquela geração. E, portanto, essas profecias todas já se cumpriram. Cumpriu-se a promessa de Jesus, que logo em seguida da grande tribulação, Jesus viria dos céus, nas nuvens dos céus, e com os seus anjos. E ele viria logo em seguida a grande tribulação. E ele veio para fazer justiça também, porque haverá grande ira a esse povo. E assim foi feito. E os ímpios foram para a região do inferno, foram condenados, os justos foram arrebatados e levados, então, para a Nova Jerusalém, foram junto com Jesus. Jesus ressuscitou os mortos. Então, nesse período, houve a ressurreição dos mortos. Então, se cumpriram todas essas profecias. Veja, esses sinais são todos que viriam, tudo nessa época, esse grande momento da destruição do templo. Tudo isso aconteceu no ano 70. Aqui tem um canal, YouTube,
youtube.com/estudosbíblicos237. Aqui você vai ter mais vídeos para ter maior conhecimento sobre a palavra de Deus e conhecer assim a verdade que libertará. Yahvé é o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz.